Fala, concurseiro! No último vídeo nós falamos sobre a forma que você aprende, mas nesse vídeo a gente vai ver que o passo 3, independente da forma que você aprende, é resolver muitas questões, ou seja, treinar. Não importa se você aprendeu lendo, não importa se você aprendeu com vídeo no YouTube, você vai precisar treinar para fazer concurso. Resolver questões é o treino do concurseiro. Eu sempre gosto de mostrar um vídeo, então vou mostrar um trecho rapidinho de um filme que eu gosto muito, que é o musical Hamilton, e eu quero que vocês prestem atenção nessa cena de 2 segundos. Os dançarinos estão aqui, ó, em volta do protagonista, e em apenas 2 segundos eles vão para um lugar completamente diferente no palco e vão ficar perfeitamente alinhados. Prestem atenção. Perceberam isso? Em apenas 1 segundo, eles saíram da onde eles estavam e foram cada um para um lugar do palco. O palco não tem marcação e mesmo assim eles estão, ó, completamente alinhados. Sabe o que levou eles a fazer isso? O treino, o ensaio. Não adianta eles terem aprendido a cantar, aprendido a dançar, se eles não treinarem, eles não vão conseguir fazer aquilo. E a mesma coisa é com o concurseiro. Você pode decorar as leis, você pode ler todos os livros, mas se você não treinar a resolução de questões, você vai ficar muito para trás. Olha só, qual forma você pode usar para treinar para um concurso? Usando a última prova do concurso que você pretende fazer. Esta aqui é a principal forma de você treinar. Então, por exemplo, você vai fazer a prova de professor em Sorocaba em 2025. A primeira coisa que você tem que fazer é o download da última prova, que foi em 2020, e tentar resolver. Mas onde você vai conseguir essa prova? Olha, tem muitos lugares, mas um canto que eu gosto muito de procurar na internet é o site PCI Concursos. Eu vou mostrar ele aqui para vocês, não estou ganhando patrocínio deles, mas é porque para mim é o melhor lugar que tem na internet. Você entra aqui, ó, no pciconcursos.com.br, vem aqui, ó, nessa opção de provas, clica e você vai ser direcionado para essa página. Olha a quantidade de provas que tem, ó. Você vai escolher aqui, ó, a profissão que você quer. No caso aqui eu vou colocar, por exemplo, professor de educação infantil. Olha a quantidade de provas que aparece para você fazer o download de graça. Você baixa a prova, você baixa o gabarito e tenta resolver. E com isso você vai treinar para a prova que você quer fazer, gente. Eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês muito interessante, ó. Eu quero que você dê uma pausa agora, dá uma pausa aí e tenta descobrir o que esta questão tem de parecido com essa. Eu vou dar um tempinho aí para você pausar e tentar descobrir. E aí, descobriu? Olha que interessante. Esta questão aqui foi na minha prova de Sorocaba de 2020 e essa aqui na prova que eu fiz em Jundiaí em 2021. Se você reparou bem, é exatamente a mesma questão. O texto está diferente. Aqui fala de 3 grupos, aqui fala de 3 horas, mas a forma de resolver essa questão é a mesma, ó. 3 grupos, 3 grupos. Primeiro grupo, fração. Primeiro grupo, fração. Segundo grupo, fração. Segundo grupo, fração. Terceiro grupo, os que sobraram. Terceiro grupo, os que sobraram. Pede quantos tem no segundo grupo. Pede quantos tem no segundo grupo. É exatamente a mesma questão. Com números diferentes, com textos diferentes, mas é a mesma questão. Uma curiosidade, quando eu fiz a prova para professor em Sorocaba em 2020, essa foi a questão de matemática que eu errei. Eu só errei uma de matemática que foi justamente essa, porque eu nunca tinha visto uma questão assim e eu não sabia como resolvia. Quando eu cheguei em casa, eu fui assistir a correção da prova, eu aprendi a fazer essa questão e eu passei a treinar essa questão. No ano seguinte, quando eu fui fazer a prova de Jundiaí, quando eu bati o olho nessa questão, eu sabia resolver. Eu fiz essa questão em menos de 1 minuto, porque eu tinha treinado. E isso, gente, vai se repetir com tudo: português, matemática, legislação, conhecimentos pedagógicos. Quando você treina a forma que uma banca pede a questão, você vai bater o olho na questão e ela vai se resolver para você. Então, treino é a coisa mais importante para o concurseiro. Se você tem 1 hora por dia para ensinar, 20 minutos para aprender,
40 minutos para treinar a questão. Pode ter certeza, principalmente da última prova do concurso que você pretende fazer ou outras provas da mesma banca, do mesmo cargo, preferencialmente de cidades próximas. Então ali no caso, por exemplo, Sorocaba fica pertinho de Jundiaí, fica pertinho de Itu. Se é a mesma banca e o mesmo cargo, é com essas questões que você vai treinar, tá bom? Você pode treinar tanto baixando as provas, como você pode treinar com vídeos, por exemplo. Existem vídeos que têm questões da mesma banca espalhados por aí. E nesses vídeos você pode ver e ouvir, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu digitei aqui, ó, questões VUNESP BNCC. Tem aqui um vídeo aqui, ó, da professora Fabiana Firmino, que é incrível, em que ela faz um simulado só com questões da VUNESP do assunto BNCC. Você tem questões de todas as bancas, de todos os assuntos, pesquisando assim. E é até melhor, porque no YouTube você vai estar vendo e ouvindo. Então eu gosto. Eles mostram a questão, eu gosto de pausar, tentar resolver, depois eu clico, não só vejo a resposta certa, como eu vejo a explicação. Porque é interessante também, porque quando você estuda só baixando a prova, você não vai ter a explicação de por que a resposta é aquela. Então você decora, mas acaba não aprendendo. Já num vídeo desse aqui do YouTube, você vai ter a explicação do professor de por que aquela é a resposta correta. E com isso você vai aprender bem mais, tá bom? Só queria dar uma última dica que você tem que tomar muito cuidado com leis desatualizadas, porque as leis elas têm alterações anuais. E a VUNESP e outras bancas, elas gostam de cobrar essas alterações. Então, às vezes você está estudando num vídeo de 2 anos atrás, a resposta da questão era uma, mas hoje a resposta é outra. Então, toma cuidado com isso, tá bom? Você também pode estudar questões de outras bancas semelhantes. Elas podem ajudar você, mas não deve ser o foco. Por exemplo, se você está estudando LDB da VUNESP, aí você já viu todas as questões da VUNESP sobre LDB que tem na internet. Ah, eu posso olhar então questões da FGV, da Fundação Carlos Chagas? Você até pode. Elas servem como um complemento, mas elas não podem ser o seu foco. O seu foco sempre tem que ser as questões da sua banca, para quando você pegar a prova da sua banca, você saber exatamente o que ela cobra e como resolver, tá bom? E com isso, a gente finaliza os 3 passos principais para você passar no concurso público. Vamos relembrar? O primeiro passo, então, era conhecer a sua banca. O segundo passo era entender como você aprende. E o terceiro passo é como resolver questões. Tem que resolver questões, senão você não consegue passar. Tendo entendido, então, esses 3 passos, você deve estar pensando assim: o que é que eu vou fazer, então, antes do edital ser publicado? Para saber como você pode começar a estudar antes mesmo do edital, agora você vai clicar nesse vídeo e a gente se vê lá.